Se a gente olhar por esse vértice da mitologia grega, os meus alunos estão acostumados, que eu gosto de sempre estar estabelecendo essas correlações, né, com a psicologia, mas também com a mitologia. Esta foi a primeira geração divina quando Urano, o deus Urano, que é o deus do céu, ou Uranus, né, ou Urano, ele copulou com a Terra, com a Gaia. E desta cópula nasceram os titãs, os cíclopes e os hecatônquiros, que eram forças brutas da Terra, né, elementos selvagens. E o Uranus, ou Urano, ele sendo o deus dos céus, o que aconteceu? Ele sentiu repulsa por esses filhos, tá? Mas quem que são os filhos? Então, todos esses titãs, esses cíclopes, esses hecatônquiros, formando a segunda geração da mitologia grega, a segunda geração divina, a Titânida, tá? Que é o nosso foco hoje, essas duas gerações. Depois veio a terceira geração, com Zeus, Hades, Poseidon, terceira geração divina. Mas como eu estava falando, eram forças brutas, elementares, que causavam terremotos, hecatombes, né? Então, ciclones. O Uranus, ele sentiu uma repulsa em relação a esses filhos, porque ele era do céu, ele não gostava dessas forças elementares e selvagens, né? Que tinham como meta esse despotismo e essa dominação. Então, o que ele fazia? Ele devolvia-os ao seio materno, ao interior da Gaia, ou da Geia, uma zona chamada Zona do Tártaro, né? Do Tártaro. Bem, mas também o Uranus, ele tinha um temor de ser destronado, o pai, né? A gente vai ver que isso também acontecia com o filho, o Cronos, tá? Bem, então, a Gaia, a mãe, né, ou Geia, ela estava já desesperada de ver que nenhum filho seu conseguia nascer, né? E queria uma vingança contra o Uranus, né? Então, só que nenhum filho topou. O único filho que topou foi o Cronos, que era o filho caçula, que odiava o pai. O que o Cronos fez? Então tá aqui nesta pintura aqui, ele castra o pai, ou Uranus, ou Urano, e liberta todos os irmãos do interior do ventre materno, né? Do interior da terra, do interior da Gaia, né, na mitologia. Causa a separação da mãe e do pai, né, da rainha e do rei, assume o trono e casa-se com sua irmã, com a Reia. Olha quanta coisa que o Cronos fez, que a gente pode pensar que é como se ele fosse um antecessor do nosso Saturno, porque a mitologia grega ela veio antes da mitologia romana. Certo? E a terminologia que nós utilizamos na astrologia é a mitologia romana. Então é como se fosse uma ancestralidade do Saturno que nós conhecemos. Bom, o que aconteceu com o pai? Com o Urano, ele ficou mutilado, impotente, foi lá, caiu no reino da Otiósitas, que a gente, vejam as terminologias, como é bonito isso, como ele caiu numa ociosidade, como a ociosidade tem uma conotação negativa, né? Só que ok, o Cronos assumiu o trono, só que ele se revelou um déspota pior do que o pai, do que o Uranus. Ele lançava os titãs, que eram seus irmãos, novamente às trevas, né? Que antes os filhos estavam e foram libertos, e ele passou a engolir os filhos que nasciam, porque ele tinha um temor de ser destronado, assim como seu pai lá, o Uranus, também tinha, porque havia uma profecia de que aconteceria com ele a mesma coisa que aconteceu com o pai, e ele seria destronado por um de seus filhos. Então o que ele fazia? Ele engolia os filhos, tá vendo? Aquele devorando. Olha só que coisa forte que é a mitologia, mas que mostra todas as nossas pulsões humanas, né? A gente pode fazer
uma alegoria e uma analogia com o Senhor do Tempo. Cronos é o Senhor do Tempo, né? E o tempo, a cada minuto que passa, ele vai devorando, né? Uma coisa que um minuto atrás que eu falei já foi devorado, tá?